Uriel ou Hel é um kryptoniano extremamente poderoso que ao chegar na Terra teve que enfrentar várias equipes de heróis, como é o caso dos Jovens Titãs e a Liga da Justiça. E esse cara atropelou geral. Mesmo porque ele é um kryptoniano mais forte que os demais e cheio de novos poderes, como é o caso da telecinese, telepatia, domínio da matéria, intangibilidade e muito mais. E todo esse poder tem uma explicação muito boa. E para saber mais sobre isso e como a saga do Uriel realmente terminou, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E galera, essa é a parte final da saga do Uriel. E para saber em detalhes como foi essa saga incrível, veja esse vídeo que está na tela, que é o primeiro da saga. O link estará na descrição e no card no final do vídeo. Não deixe de ver, porque é lá que os poderes e as origens deles são explicadas. Mas agora, vamos para a parte final da história. E ela começa mostrando o Superboy junto com a Kara em Krypton. E só para lembrar vocês que ele tem a missão de proteger ela e garantir que ela consiga escapar com vida de Krypton. O grande problema é que o Erradicador aparece para matar a Kara e logo ataca ela com uma rajada. E o Superboy usa sua telecinese para proteger a Kara e impedir que ela morra. E em seguida ele parte para cima do Erradicador, iniciando um combate. E só para vocês saberem, o Erradicador estava lá para garantir que ninguém saísse com vida de Krypton. E enquanto essa luta começava, a Supergirl estava na Guerra dos Clones e agora teria que lutar contra vários clones kryptonianos sozinha. E então uma luta brutal se inicia, e a Supergirl troca golpes com tudo que tem contra o Kon, que é o líder dos clones, e contra vários outros clones ao mesmo tempo. E enquanto isso, o Superboy continua lutando contra o Erradicador e tendo muito trabalho para lidar com as rajadas dele. Mas após o Superboy tomar um baita sufoco, ele libera o poder máximo de sua telecinese e consegue aparentemente matar o Erradicador. E agora, o caminho parecia estar livre para garantir a retirada da Kara. E a Supergirl, após uma batalha épica, uma verdadeira guerra, ela consegue derrotar o Kon e um exército de clones. Mas vale ressaltar que ela não matou o líder dos clones, no caso o Kon. E é aí então que o Uriel aparece com aquele pedaço de kryptonita que a Supergirl usou para ferir ele na primeira saga. Mostrando de novo que ele não tem bem uma fraqueza kryptonita, mesmo porque ele está segurando um baita pedaço de kryptonita e está bem. E o Hel parte para cima da Supergirl e logo a domina com muita facilidade. Mas o Kon, aquele clone que ela venceu e não matou, apareceu para ajudá-la. E isso aconteceu porque ele reconheceu que o Uriel é uma ameaça maior. E porque esses clones viviam como uma tribo, onde o mais forte era reconhecido como líder. E agora ele via a Supergirl como a líder dele. E a chegada desse clone distraiu o Uriel, permitindo que a Kara o golpeasse. E o estranho aqui foi que ele sentiu o golpe e até sangrou, indicando que havia algo de errado com o Uriel. Ele estava claramente enfraquecido, pois os golpes da Supergirl nem arranhavam esse cara. Então isso estava muito estranho. E a cena então volta para o Superboy e é mostrado que um portal se abriu para ele, indicando que talvez ele tenha cumprido a missão dele e que estava na hora de voltar para casa. Mas para a surpresa do Superboy, o Erradicador reaparece e diz que ele não pode ser morto por ser parte da entropia de Krypton. E então uma nova batalha entre eles se inicia, e percebendo que ele não conseguiria vencer o Erradicador, o Superboy faz um grande sacrifício e joga o Erradicador pelo portal, que levava para o presente, para a linha do tempo normal. Dessa forma, ele garantiria a vida da Kara, e eles teriam a chance de evitar o extermínio do multiverso. E depois eles pensavam em como se virar com o Erradicador na Terra. Só que outro problema da estratégia do Superboy é que somente uma pessoa poderia passar pelo portal. E com isso, o portal se fecha, e o Superboy ficou preso em uma Krypton do passado, prestes a explodir.
E pra piorar a situação do Superboy, o Riel aparece e pega ele como se ele fosse um saco de estrume. E ao mesmo tempo, o Riel estava dando uma surra na Supergirl. Mas aqui, algo muito importante e decisivo acontece. O Riel começa a não conseguir mais lidar com vários dele atuando em várias linhas do tempo. Porque entenda o seguinte, basicamente o Riel se dividiu em 3 para enfrentar o Superboy, a Supergirl e o Superman, todos ao mesmo tempo. Mas ele também dividiu o seu poder em 3, e era por isso que ele estava enfraquecido na luta contra a Supergirl. Só que outro problema é que ele só tinha uma mente, e com essa uma mente, ele tinha que controlar 3 dele em linhas temporais diferentes em lutas extremamente complicadas. E por ele ser muito sinistro, ele conseguia manter o controle desses 3 ele em vários lugares ao mesmo tempo, mas em situações normais. Mas quando a luta ficou muito intensa, era demais para ele. É como se você tivesse que jogar 3 jogos de luta ao mesmo tempo. E por causa dessa dificuldade e do choque mental causado pelas diferentes linhas do tempo, ele começa a tomar um dano mental enorme e começa a sentir muita dor. E a Supergirl se aproveita para usar uma arma kryptoniana e ferir o peito do Riel. Mas o Riel, super apelão como é, dá um tapão na cara e joga ela longe. Mas o pior para o Riel é que o outro ele, que estava lutando contra o Superboy, começa a sangrar no peito, mostrando que o dano aplicado pela Supergirl afeta todos os Riels em todas as linhas do tempo. Porque, como eu disse, não são 3 Riels, é o mesmo corpo dividido e mandado em linhas temporais diferentes. Então, se você danificar uma parte desse corpo, todos recebem o dano. E como se a situação não tivesse ruim o suficiente para o Riel, todos os clones kryptonianos partem para cima dele para ajudar a Kara. Mas finalmente o Riel começa a usar a sua telecinese pra valer, e logo desintegra quase todos os clones. Só que quando ele usou a telecinese, outro efeito colateral terrível aconteceu. Porque aquela parte dele, que estava lutando contra o Superboy, simplesmente cai no chão e começa a desaparecer, levando com ele parte do que é o Riel e parte do seu poder. Ele também mostra estar mentalmente alterado e confuso. Ou seja, essa habilidade dele de dividir o poder em diversas linhas do tempo não era funcional. Mas como o Riel não tinha experiência, ele não tinha como saber disso, e agora estava em uma baita enrascada. Porque para pra pensar, o Riel nunca havia usado esse poder antes, não tinha como ele saber dessas consequências. E se você parar para pensar, embora ele seja extremamente apelão, ele não tem muita experiência de batalha. E enquanto isso, também é mostrado que o Superman encontra o seu pai de outra linha do tempo. E nessa linha do tempo, ele tinha sido deixado vivo como escravo, mas ele elaborou por 30 anos uma forma de matar o Riel. E então o Jor-El chama o Superman para acompanhá-lo para um lugar. E enquanto o Jor-El e o Superman iam para tal lugar, o clone do Riel que estava lutando contra a Kara se mata, literalmente. E isso por perceber que era impossível para ele manter tantas lutas em tamanha intensidade ao mesmo tempo. O problema é que após a morte de 2/3 do Riel, só tinha restado para ele uma fração do seu poder. E o Superman e o Jor-El chegam ao núcleo de Krypton. E o Riel aparece lá, tentando recompor o seu corpo muito enfraquecido. E o Jor-El revela que nos últimos 30 anos ele criou uma arma para matar o Riel, e ele logo dispara essa arma. E o resultado foi outro dano enorme no corpo já enfraquecido do Riel, que por sinal já não conseguia mais se regenerar. O Riel agora estava nojentaço, parecia um zumbi. E o Superman começa a atacá-lo freneticamente, sem parar, antes que ele recuperasse o seu poder. Porque se ele se recuperar, mesmo muito enfraquecido, ele seria um problema sério. E enquanto o Superman atacava o Riel, é mostrado que o Superboy conseguiu garantir a vida da Kara, tirando ela momentos antes da explosão de Krypton. Só que o grande problema é que ele não tinha para onde fugir. E então,
Krypton explode novamente, matando o Superboy. E o Superman diz que não adianta matar o Riel, porque ele está preso em um looping eterno do tempo, e que a sua essência vai sempre regenerar o seu corpo em algum lugar ou em algum tempo. E com isso, um dia, ele vai inevitavelmente acabar vencendo. E então, o Superman usa os poderes temporais do Riel contra ele mesmo e congela a essência do Riel com seu sopro congelante, bloqueando o Riel em um estado de limbo eterno, mantendo ele em um eterno ciclo de congelamento e descongelamento, mostrando mais uma vez algo que eu já falo aqui no canal há algum tempo, que o sopro congelante do Superman afeta seres e coisas intangíveis. E após ele fazer isso, um portal é aberto tanto para o Superman como para a Supergirl, trazendo eles de volta para a linha do tempo original. E agora que o Riel estava preso e Krypton explodiu, aquela tsunami cronal deixou de existir, evitando que tudo fosse destruído. Então, a saga se encerra com o Riel preso, mas não morto, e ele foi vencido por não conhecer o próprio poder, ou seja, por inexperiência, mas na porrada, no poder, ele continuou imbatível. E para resumir essa saga, eu diria que a primeira parte, que é a saga Riel Inferno na Terra, foi sensacional. A história era boa e os pontos todos foram sendo explicados aos poucos. E o vilão era fantástico e tinha peso. Quando o Riel aparecia, eu como leitor sentia o medo que ele passava. E além disso, ele era até engraçado, pois de início ele olhava para o nosso mundo com uma certa estranheza e falava coisas como magnífico, fantástico, como se fosse realmente um alienígena falando de um planeta completamente desconhecido. Mas a segunda parte, que foi a parte desse vídeo, que é chamada O Retorno de Krypton, foi um pouco estranha. A impressão que eu tive é que a história foi planejada para 12 HQs e teve que por algum motivo ser rushada para 4 HQs. Então a história inteira foi muito corrida e teve muita coisa que não foi explicada. Tanto que muita coisa que eu falei nesse vídeo foi a minha interpretação, porque muita coisa não foi dita e nem explicada nas HQs. Tipo essa parte final, quando o Superman congelou a essência dele. Cara, o que isso quer dizer na prática? Como que o Superman chegou a essa conclusão? Por que exatamente que o Riel vai ficar nesse ciclo de congelamento e descongelamento para todo sempre? Nada disso foi explicado. Mas eu te digo que mesmo com essa parte final corrida, a história do Riel vale muito a pena. Mas agora que eu encerrei a saga do Riel, não fique triste, porque eu vou começar a trazer os confrontos dele com outros personagens, ou até outras histórias sobre ele. Então, se tiver interesse nisso, deixe aqui nos comentários e também deixe a sua sugestão. Não se esqueça também de dar o seu like e de se inscrever no canal. E eu agradeço de coração a todo o apoio durante toda essa saga e até a próxima!